no Alô Alô Fortaleza desta quarta-feira. Vamos falar sobre conscientização do câncer infanto-juvenil. Mês de setembro também é o mês de cuidarmos disso, é o Setembro Dourado. E estamos aqui com o Dr. Luiz Bevilacqua, que é médico neurocirurgião e vai nos trazer uma palavra sobre esse tema. Dr. Luiz, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Tá o cenário tranquilo, preocupante, alerta? Como é que está esse cenário, Dr. Luiz Bevilacqua? Bom dia a todos. É preocupante, viu? O Setembro Dourado é uma campanha mundial de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. O setembro foi escolhido porque é um mês simbólico de prevenção e a cor dourada representa o valor da vida das crianças, que é o nosso bem mais precioso. Mas a gente tem que estar atento a algumas coisas realmente para que um diagnóstico seja dado o quanto antes. Esse diagnóstico, ele é feito, aliás, esses exames de prevenção são feitos desde quando, doutor Bevilacqua? Desde que a criança nasce? Como é que é? Então, alguns sim. A gente tem algumas doenças que são detectadas desde muito cedo. Mas o que a gente quer chamar a atenção é para os sinais que os pais e os responsáveis devem observar nos seus filhos para que não se perca tempo. Quais são esses sinais? Sinais como dores de cabeça persistentes, vômitos inexplicáveis, que ocorrem sem alimentação prévia, palidez, febres recorrentes, perda de peso, um cansaço extremo, algum carocinho ou inchaço pelo corpo, são sinais que não devem ser ignorados. Os pais muitas vezes nem se dão conta, né? A criança às vezes já está na idade da escola, às vezes a professora, a tia lá manda uma recomendação, também não se cuida muito. Quer dizer, o tempo é muito importante nesse aspecto aí, doutor Luiz? O tempo é um fator precioso e assim, tem que ter essa observação mais aguçada, porque muitas vezes esses sinais e sintomas eles confundem com viroses ou problemas simples que são tidos como corriqueiros dessa faixa etária. Mas o que chama mesmo a atenção é a persistência, os sintomas que não melhoram com o tempo, ou então que vão se tornando mais intensos, ou então que vão tendo essa recorrência, é que tem que ser valorizados e chamar realmente a atenção. O câncer no adulto, muitas vezes é consequência do lixo que vai sendo acumulado, estilo de vida, essa coisa toda que vocês sempre estão alertando. E na criança, nessa idade infanto-juvenil, o que é que é? De sobremaneira predisposição genética, infelizmente. Então, muito hereditário também. Exatamente. Mesmo que os pais não tenham desenvolvido esse tipo de neoplasia, esse tipo de doença, as crianças podem carregar os genes e sim expressar. Agora, o ideal mesmo era que nós fizéssemos tudo quanto é exame, a partir do momento em que colocamos a cabeça no mundo, mas isso não é possível, né, doutor Luiz? Isso não é possível. Esses exames comuns, corriqueiros, eles são capazes de identificar algo assim, não? Sim, são sim. Você pode ter a suspeição e o hemograma simples, certo? Ele pode detectar a suspeita de câncer, que é um dos cânceres mais frequentes nessa faixa etária, principalmente na infância, que é a leucemia. Então, exames simples, eles podem ser acender o caminho diagnóstico. A taxa de cura, como é que ela é nessa faixa de idade? Se detectado precocemente, a criança pode ter até 80% de chance de cura. A gente fala assim. Qual é essa faixa infanto-juvenil que vocês falam em termos de idade? Então, a infância, né, vai, em algumas definições, a gente fala até 12 anos. Mas infanto-juvenil a gente considera dos 10 até os 24 anos. Pelo Ministério da Saúde. Então, até 24 anos, né? Em outros momentos a gente já discutiu aqui,
por exemplo, que as meninas são levadas com mais frequência ao médico, ao pediatra ou a outros especialistas que os meninos. Isso é verdade ou é mito? Infelizmente é verdade, uma vez que as meninas têm todo aquele preparo para que a gente tenha a menarca, que é a primeira menstruação. Então, elas são levadas com maior frequência aos médicos, aos pediatras, aos pediatras do que os meninos. Uhum. Isso tem alguma relação com a estatística dos casos, não? Se para meninos ou para meninas? Não, alguns tumores têm ligeira preferência para meninas e ligeira mesmo, quase não difere. Mas essa questão de ir ou não ao médico infelizmente ainda não está correlacionada a uma taxa de cura precoce maior na população feminina, não, infelizmente. Mas acho que já passou da hora, não? De se entender que os dois devem ter a mesma frequência, né? Porque parece que não, mas os meninos também podem precisar de ajuda ali do médico e até ajuda no sentido de orientação e até de correção. Não, doutor Luiz Bevilacqua? Exatamente. E uma vez que algumas coisas são bem sutis, sangramento no nariz, cansaço, dores de cabeça frequente, principalmente pela manhã, então são alertas que devem ser valorizados e não negligenciados. Uhum. Desempenho na escola, que às vezes não está legal, né? Esse menino não consegue ter nota boa, esse menino não consegue fazer o dever de casa, às vezes tem um probleminha, né? Que precisa ser observado, pode ser simples, pode ser mais grave, né? Exatamente. Com toda certeza. E às vezes até a escola, os professores, como você mesmo falou, os cuidadores que notam algum sinal. E aí realmente alertam para os pais. Uhum. Isso é motivo de pavor? Tem família que fica apavorada quando chega ao médico que descobre alguma coisa. O que é que se deve fazer? A tranquilidade ajuda? Doutor Luiz Bevilacqua. A tranquilidade ela ajuda em todas as fases de qualquer processo. Nesse não é diferente. Só não confundir a tranquilidade com a negligência, com a falta de cuidado. Então, sinais que a criança pode apresentar, principalmente essa faixa etária que não tem ainda a condição de falar por si só, ou às vezes tomar a iniciativa de procurar um profissional. Então, esses sintomas eles têm que ser identificados, têm que ser valorizados, sim. Uhum. Esse é um detalhe importante que o senhor falou. A criança não fala. E aí? Ela sente dor, mas ela não fala. Ela geme, mas ela não fala. Aí quem cuida tem que ter uma perspicácia maior, né? Exatamente. Tem que ter aquela perspicácia, aquele olhar atento. O organismo infantil ele é totalmente diferente do organismo adulto. E assim, como tem essa a autonomia meio que nas mãos do cuidador, então a gente tem que ter esse maior cuidado com os nossos pequenos. Uhum. A taxa de cirurgias nesses casos, ela cresce ou não é alta? Sim, é alta. É alta, sim. Uma vez descoberto, principalmente os cânceres no sistema nervoso central, quando são operáveis, há altas taxas de sucesso e também de número de cirurgias. Uhum. Quer dizer, mas isso aí vai depender muito da evolução, não? Ou é assim, teve lá, digamos, que tipo de situação que já é imediata a cirurgia ou não? Vai depender muito do estágio que está o processo da doença. Caso esteja numa fase que seja possível ressecar sem um prejuízo maior, a gente indica o procedimento cirúrgico. Uhum. E nesses procedimentos, aí a taxa também é lá em torno de 80% de cura, doutor Luiz Bevilacqua?
Dependendo da fase do câncer. Quanto antes descoberto, maiores as chances de cura, sim, e menores são as sequelas. Uhum. Como é o índice que vocês classificam hoje, a nossa situação? O senhor disse que é preocupante, mas qual é o índice aí? É preocupante o quê? Um preocupante aceitável ou alarmante? Na verdade, é um preocupante e alarmante, principalmente nesse período que a gente teve um pós-pandemia, em que a pandemia ela mimetizou algumas situações. E não foi diferente com as crianças. Essas situações fez com que os diagnósticos eles tardassem mais. E por isso a gente tem esse alarme. Uhum. Realmente é preciso. Tem coisas que passam assim à nossa frente que a gente não se dá conta, né? E então é preciso ter muito cuidado. É o alerta que se faz nesse mês de setembro, no Setembro Dourado, para que as mães, os pais, os cuidadores realmente tenham muita atenção com isso, muito cuidado com isso, porque os números não são diferentes para adultos, nem para crianças, nem nessa faixa infanto-juvenil. Assim, tem uma coisa esquisita acontecendo, doutor Luiz Bevilacqua. Tem aparecido demais câncer. E vocês têm alertado, um ponto que vocês têm alertado é a alimentação. O outro é o estresse. Mas parece que não é só isso. Não é só isso. Vale a ressalva que a criança ela provém de outros dois seres humanos. Então, se os seus genes que são passados para essa descendência, eles já estão com alguma propensão a ter, então vai ter. Então, a prevenção já começa desde aí. Uhum. Os números, quando a gente vai olhar aqui, estou vendo aqui, por exemplo, 8.460 casos em todo o Brasil, número de 2022. 360 casos em todo o estado, aqui no Ceará, em 2022. Cerca de 200 novos casos por ano. Dados de 2023. 200 novos casos por ano. Então, tem 365 dias o ano. Então, vamos botar aí em torno de... É quase um caso por dia. Quase um caso por dia. Quase um caso por dia. Realmente não é fácil não. Não é fácil não. E como é que faz? O Ministério da Saúde, que deve ter esses dados, eles passam para vocês diagnóstico da situação, há trabalho preventivo para tentar entender Sim. isso? Como é que funciona, doutor Luiz Bevilacqua?